Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do grupo Hoje de Comunicação. E o nosso convidado da vez é o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Geraldo Garipo. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado aí pela recepção, obrigado a todos os nossos ouvintes, obrigado ao grupo Hoje. Novamente, Geraldo, muito obrigado mesmo por sua disponibilidade de estar aqui conosco conversando sobre um tema tão importante, né? Que eu acho que é muito importante realmente falarmos sobre assistência social, principalmente nesse período, né? Que é muito importante realmente mesmo para o pessoal em estado de vulnerabilidade, muito importante. De verdade mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade para a gente falar sobre nossos trabalhos e dar informações para o cidadão, então obrigado pelo espaço. Opa, muito obrigado também a você, né, que está assistindo e que vai assistir o nosso bate-papo aí. Lembrando que toda e qualquer interação da sua parte é sempre muito bem-vinda. Você pode escrever seus comentários, suas sugestões, suas pautas nessa postagem aqui, que inclusive até mesmo no caso o secretário e a sua assessoria também vão responder as perguntas que ficarem pendentes, tá bom? Na medida do possível, nós vamos disponibilizar esse conteúdo aí para elucidação da população, tá bom? Bom, Geraldo, eu queria começar nosso bate-papo aí falando com você o seguinte, porque agora em junho, né, a nossa região começa a enfrentar temperaturas baixas, né, que são muito prejudiciais para a população em situação de rua. Atualmente, quantas vagas são oferecidas em abrigos municipais e como é que é realizado esse acolhimento? Wang, nós temos na cidade de Suzano, historicamente, um abrigo com 40 vagas, que é o Bom Samaritano, ali na José Galete, frente ao Hospital das Clínicas. E é o abrigo que já existe aí há mais de uma década na cidade, gerido pela Caritas de Suzano, e é um serviço regular, contínuo, funciona o ano todo. Para além desse, nós criamos uma casa de passagem também com esse objetivo, em parceria com o Emaús, recentemente. É um termo que foi colocado em prática recentemente, visto o aumento do número de pessoas em situação de rua e a necessidade do município de acolher essas pessoas, de ofertar um caminho para essas pessoas, uma possibilidade de reinserção social. Então nós estamos hoje com dois serviços de acolhimento, cada um deles com 40 vagas. O Emaús, ele estava em frente à Santa Casa, nós estamos relocando ele para outro local, porque o serviço gera algum conflito de vizinhança. Então nós estamos buscando algum outro imóvel para poder continuar com a oferta do serviço. De qualquer forma, o município tem 80 vagas hoje. Além disso, semana passada nós pactuamos com o governo do estado uma ação emergencial e ampliamos mais 15 vagas, o estado investiu mais 70 mil. Nós temos 15 vagas a mais durante o período de inverno, que vão ser ofertadas lá junto à Caritas também. Então a cidade vai ficar com 95 vagas durante o período de inverno, ou seja, até meados de setembro, nós teremos 95 vagas para ofertar no território. E esse nunca foi um grande desafio nosso, ampliar o número de vagas a serem ofertadas nunca foi um desafio nosso. Quando é necessário, tem uma situação como essa, de baixíssimas temperaturas, a gente cria acolhimentos emergenciais, já fizemos isso ano passado no antigo prédio do Restaurante Popular. Então, criar vagas é uma coisa que a gente tem capacidade para fazer e nos preparamos para isso. O difícil, de fato, é fazer o convencimento desse cidadão aí para o acolhimento, muitas vezes ele resiste para isso. O cidadão de forma comum, comerciante, as pessoas nos cobram, olha, vocês precisam levar a pessoa, precisa tirá-la da rua. Mas essa é uma opção pessoal, uma decisão pessoal sobre a qual o Estado não intervém. Quem pode intervir numa situação dessa é um juiz, que pode interditar uma pessoa. O poder público municipal não tem esse poder, né? Tem que respeitar a decisão da pessoa de ir e vir, uma decisão dela. Nós temos obrigação de ofertar saídas, de abrir portas, de dar opções. Então, o nosso serviço de abordagem faz isso. Durante o período de inverno, a gente vai na noite também. Sempre que nós temos previsão de temperaturas abaixo de 13 graus, a nossa equipe vai para a noite também, além de fazer abordagem durante o dia, que já é corriqueira. A gente percorre o centro no período noturno e faz essa abordagem tentando levar a pessoa para o acolhimento. Muitos aceitam durante os períodos de baixas temperaturas e alguns ainda resistem. Agora, não quer dizer que a pessoa fique, né? Ela vai, é acolhida, a gente faz um processo de orientação, tenta fazer um processo de retomada de laços dela com algum familiar, ver se ela topa e a família também está disposta a recebê-lo de volta. Se for o caso, a gente reconduz ele à família de origem, à cidade de origem. Fazemos ali um processo de dar banho, de ofertar o banho, ofertar alimentação, ofertar leito. Então, ofertamos alguns serviços. Tem parceria com a saúde, caso a pessoa tenha algum problema grave de saúde, já vai, faz um teste, faz um encaminhamento. Consultório da rua, a equipe de consultório da rua, da saúde é muito parceiro e está muito próximo de nós. Agora, é uma população que tem, muitos deles são dependentes químicos, alguns deles têm transtorno mental, então é uma população que às vezes não aceita o serviço ofertado. Né? Ô Geraldo, você falou que tem cerca de 80 vagas e agora em caráter especial nesse período são mais 15 vagas adicionadas indo para 95. Esse número aí é o suficiente para atender a população de rua aqui de Suzano?
O nosso histórico diz que sim. O nosso histórico diz que a gente consegue atender a população de rua. Nós devemos ter hoje por volta de 200 pessoas. Nós vamos fazer um censo novo. Nós tínhamos 115 pessoas que estavam no território morando em situação de rua de forma mais contínua. Porque há uma transição. Muitas pessoas passam na cidade 2, 3 dias e vão embora para outras atividades. Né? As pessoas estão indo para o litoral, um dado momento do ano, outro momento do ano eles vêm do litoral para a capital. Então, um número muito maior passa pela cidade. Mas que ficam no nosso território mesmo, era assim, em torno de 110, 115, hoje a gente estima que esteja em torno de 200. Vamos fazer um censo novo agora, estamos já elaborando o censo, para ter esse número mais preciso. O nosso cadastro único, inclusive eu dei uma entrevista sobre isso, o nosso cadastro único tem mais de 600 pessoas. Mas o nosso cadastro único reflete 2 anos ou mais. Quer dizer, a pessoa ao longo desses 2 anos passou por aqui, fez o cadastro único, mas ela não está mais aqui. Sim. Ela transitou para São Paulo. Ou seja, foi no giro, né? Foi no giro. Foi no giro, né? As pessoas muitas vezes elas vêm e tal, fazem parte da estatística, porém elas não permanecem na cidade, né? Não permanecem, num dado momento estiveram aqui. Agora, historicamente, esse quantitativo de vagas ofertadas é suficiente. A gente pode ampliar esse número de vagas, a gente consiga criar um novo emergencial com mais vagas, como fizemos no Paulo Portela já no passado. Nós conseguimos ampliar esse número se for necessário. Agora, o nosso histórico mostra que é suficiente, dado que muitos não aceitam a condição do acolhimento. Aí que está o detalhe. E como é que a secretaria age quando um morador se recusa a sair no estado de... Né, que está na rua, tal, aquela coisa toda, estado de rua? Então, a abordagem dos técnicos sempre tenta estabelecer um laço ali com a pessoa em situação de rua. Muitos deles sofrem violência, então eles são muito ressabiados, eles têm uma temeridade ali com estranhos. Então, criar laço é um dos primeiros papéis do assistente social. O assistente social não está lá para fazer outra coisa. O assistente social não está lá para enxotar ninguém. Não é esse o nosso papel. Se algum órgão faz isso, não somos nós e não adianta as pessoas nos procurarem. Precisa retirar o morador daqui. Não é nosso papel. Se a pessoa tem consumo de droga na porta dela, ela deve acionar o Serviço de Segurança Pública. É um outro serviço ou departamento. A assistência social vai lá para ofertar alguma saída, algum serviço para aquele cidadão. Então nós tentamos fazer o convencimento, tentamos ali entender se aquela pessoa já está na rua há quanto tempo, se ela tem vínculos familiares ainda, que a gente possa tentar fazer uma tentativa de retomada de vínculos familiares, entender se tem algum problema de saúde. Quando tem algum problema de saúde, a gente aciona o consultório da rua para que ele possa ser levado ao setor ao serviço de saúde. Quando ele quer ir para o acolhimento, ótimo. Quando ele não quer, a gente oferta, então, uma manta para que ele não fique ali, obviamente, em situação de frio extremo. Porque existe o risco de morte por hipotermia. E a gente tem que atuar. Então, se ele não é o ideal, a gente não quer ofertar comida e nem cobertor na rua. Mas ele não saindo, a gente oferta para garantir que ele esteja mais uma noite ali e possa no dia seguinte rever, quem sabe, a posição dele e quem sabe ir para o acolhimento. É verdade. Ô, Geraldo, outro detalhe também, algumas famílias que vivem em situação de rua, né, não podem ir a abrigos, porque muitos deles não são mistos, né, são separados, né, permite que homens fiquem de um lado, mulheres de outro, tal, e assim por diante, né, e que acabam obrigando eles a se separarem, não é verdade? Da mesma forma, muitos moradores de rua se recusam a sair de seus barracos ou espaços porque muitos abrigos não aceitam os animais também. Né? A gente vê que tem muito morador de rua com seus animais do lado, né? Que permanecem fiéis lá aos seus donos. Como é que funciona o sistema dos abrigos aqui? Então, os nossos 2 abrigos, eles têm vagas para animais, eles têm capacidade de 8 e 8, recepção de 8 e 8 animais, tanto um quanto o outro. E ofertamos isso. Esse é relativamente novo, mas entendemos que é uma pré-condição importante, igual carrocinha, né? Exatamente. Alguns carroceiros. Eles são em situação de rua, às vezes ele monta uma cabaninha com a carroça mesmo. Exatamente. Se ele não puder levar a carroça dele junto, ele não vai para o acolhimento. Ele não vai, até porque se for deixar, ele tira a renda dele a partir daquilo, né, aquela atividade. Então, a carroça também tem que ser aceita. Os nossos novos contratos prevêem tanto o aceite do animal como o da carroça. É algo novo para nós. Eu ainda não sei se essa oferta atende de fato a demanda. Isso é uma coisa que nós estamos exercitando esse ano. Nesse inverno é que a gente vai saber se essa quantidade de casinhas para animais comporta de fato a demanda. Em relação aos casais, eu tenho vaga tanto em um acolhimento quanto em outro. Eu tenho vaga para família, marido, mulher e crianças. Mas, normalmente, a nossa capacidade de atendimento de família é pequena, dentro do conjunto todo, porque 90% são homens solos.
do público de situação de rua. E uma boa parte são casais, né, que a gente acaba verificando isso. São casais e, como você falou, 90% são homens solos, né, apenas homens. E os outros tem grupos que são casais. Exatamente. Então, para a família, nós temos poucas vagas, visto que o percentual de famílias em rua não é tão grande. Normalmente são homens solos. Você tem, né, casais, com crianças às vezes, mas é um percentual pequeno dentro do total de pessoas que estão em situação de rua. Acontece que quando a gente tem um quarto isolado para homem, mulher e filhos, perfeito. Quando a gente tem quartos mistos para receber vários homens, mulheres e filhos no mesmo ambiente, você tem problemas de conduta que expõe, às vezes, a segurança das crianças. Então, de uma forma, porque você não pode deixar um homem de uma família em contato com crianças, próximo de crianças de outra família. Por uma questão, obviamente, de hábitos culturais, de segurança. Então, nós temos quartos. Quando a gente consegue garantir o isolamento de uma única família, perfeito. A gente garante aquele acolhimento daquela única família, aquele ambiente. Quando nós temos que agrupar várias famílias no mesmo ambiente, a gente acaba separando os homens, pedindo que os homens fiquem durante aquele período noturno, exclusivamente noturno, acomodado no ambiente só masculino, para que não haja nenhum tipo de risco à integridade ou conflitos entre os casais. Então, é uma situação para melhorar o convívio. Porque muitas pessoas falam, por que não leva todo mundo junto? Não, não é bem assim, porque é uma situação tanto quanto imprevisível, vamos ser sinceros, não é verdade? É uma coisa bastante complicada, né? Ô, Geraldo, um detalhe, quais são os canais de atendimento que a Secretaria de Desenvolvimento possui para receber as informações de prováveis moradores em situação de rua, né? Para que sejam abordados e possivelmente acolhidos, né? E aí que tem um detalhe, a partir do momento que essa entidade recebe essa notificação, né? Como é que é feita, como é que é feita a atuação desse órgão? Então, o CREAS é o serviço o Centro de Referência Especializado, ele que atende a população em situação de rua, crianças em trabalho infantil, é o órgão especializado nesse tipo de demanda. É o CREAS que orienta essa população, recebe, orienta, encaminha, e eles que fazem a abordagem social, né? Que é ir até a pessoa e fazer o convencimento. Então, primeiro, é importante dizer o seguinte: a pessoa em situação de rua, ela pode e deve ir até o acolhimento e pedir acolhimento. Sim. O acolhimento está à disposição dela 24 horas por dia, para que ela possa pedir o acolhimento. Quer dizer, ela não depende de terceiros. Para fazer isso. Então, ela tem autonomia, ela não precisa de que alguém a leve. Então, é importante dizer isso, porque às vezes a pessoa precisa falar, alguém precisa intervir, ou alguém precisa ajudá-lo. Ele pode, se ele quiser, e eles sabem, todos eles sabem onde estão os acolhimentos da cidade, ou grande maioria deles sabem. Algum novo, que eles conversam muito entre eles mesmos, eles têm uma rede de diálogo entre eles. Então, a pessoa em situação de rua descobre quais são os serviços que estão na cidade. Onde ele consegue um banho, onde ele consegue um banheiro, onde ele consegue uma comida. Porque eles vivem, infelizmente, alguns anos nessa condição. Então, eles rapidamente identificam o que tem na cidade e que eles podem usar de serviços. Independentemente disso, é papel do CREAS também ir e fazer a oferta. Então, quando um morador, um comerciante nos aciona, o serviço vai lá e faz a oferta. A gente vai durante o dia, ou no dia seguinte, no máximo, ou à noite, quando esses períodos de baixa temperatura a gente está indo também no período noturno, fazer a oferta do acolhimento. A gente faz a oferta, verifica se a pessoa quer ir. Se for tarde da noite, a gente conduz com o nosso veículo. Se for durante o dia e tiver uma localidade onde ele consiga se deslocar, ele vai sozinho. Então, ele tem autonomia para isso, e é importante, porque ele não pode ser... ele tem que ser um desejo dele. Sim. Então, só para deixar claro, porque esse cidadão, quando ele é coibido a isso, ele também responde a isso. Então, não é raro você ter casos de pessoas em situação de rua que vão ao Ministério Público ou que vão a outros serviços dizendo que estão sendo coibidos, né, a ir para um lugar ou para o outro contra a vontade deles. Então, é preciso que ele queira. Ponto. Né? Então, o CREAS fica aqui na Deodato Vertarme 174, aqui bem pertinho da Baruel, bem na região central. O Deodato Vertarme 174. O telefone de lá, o celular é 97815-4673, que é um telefone para isso, para receber denúncias, pedidos de abordagem, pedidos de orientação. E o telefone da Secretaria é 4745-2071, da Secretaria, né? Então, outros casos podem ser passados também por telefone. As pessoas também podem vir direto até o CREAS. Então, é um serviço contínuo, e agora, durante o inverno, a gente intensifica esse serviço de abordagem. Um outro tema que você abordou também, Garipa, é com relação ao trabalho infantil, né?
E eu queria falar com você o seguinte, né? Até porque no dia 12 de junho é conhecido no Brasil como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Me conta uma coisa, quais são as iniciativas que a Prefeitura de Suzano toma para coibir esse crime, e em especial, né, em relação às crianças nos semáforos, que a gente vê que é um número bastante grande, e também alguns pontos de alta movimentação aqui na cidade. Então, nós temos o PET, que é Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é um programa federal, e no município nós temos ele implantado. Nesses 2 últimos anos nós intensificamos muito o trabalho do PET. No pós-pandemia e durante o fim da pandemia aumentou muito o número de crianças e adolescentes em rua, porque eles não tinham de escola, eles estavam só com ensino online. Uma pergunta, e no pós-pandemia você percebeu que esse número continuou acentuado? Continuou bastante acentuado. Mas a gente acha que muitas crianças, muitas famílias descobriram essa possibilidade durante a pandemia. E se instalou uma condição nas cidades, não só em Suzano, mas em todas as cidades que têm um comércio pujante, essa situação ampliada se instalou. Então nós estamos trabalhando de forma intensificada nesse pós-pandemia, para que a gente possa de novo ter essa criança de volta à escola, de volta ao lar, fazendo outras atividades culturais e esportivas. Temos temos campanha nos faróis, né? Temos campanhas junto aos comércios. É um programa bastante intenso, temos conversado com a associação comercial, temos conversado com supermercados, conversado com o shopping, dialogado bastante com a Secretaria de Educação. Então, nós fazemos visita domiciliar a essas famílias, fazemos um alerta para os pais, para as mães dos riscos que o trabalho infantil traz, porque parte da sociedade, Wang, acha que legal, a criança trabalhando, vai dignificar. Mas o menino no farol não dignifica ele em nada, ele vai ser levado para o tráfico ou para a prostituição em pouco tempo. Ele acaba abandonando a escola. O menino que ganha R$100 no farol todo dia, Wang, para tirar ele dessa condição é difícil. Ele vicia, ele acha que ele é arrimo de família. E a família começa a tratar ele dessa forma também. Você conversa com os pais. Incentiva, né? Boa você conversa com os pais, mas a gente não proíbe, a gente não sabia. Mas na verdade a família faz vista grossa, porque aquele recurso, de alguma forma, ajuda a família. Então a gente fica no processo de convencimento da família, de dar um suporte para a família, né? Normalmente a família está em vulnerabilidade, ninguém vem para a rua porque quer. Sim, claro. Então é importante dizer isso. Mas a gente tenta convencer a família, trabalhar com a família, responsabilizar a família, que tem consequência. O menino perde uma série de oportunidades na vida muito precocemente, porque ele está tendo que trabalhar ali quando ele é criança. Então, ao invés de brincar, estudar, ele está indo para o trabalho infantil. E para atividades penosas e de risco, né? Às vezes ficar no farol vendendo bala. Agora, nós estamos trabalhando com a sociedade. Se o menino continuar ganhando R$100 no farol, vai ser muito difícil tirá-lo de lá. Então, eu sei que o coração aperta, eu sei que a gente sofre, mas não adianta dar R$1 no farol. A gente faz isso, limpa um pouco o nosso conceito, estou ajudando, mas não ajuda. Você está mantendo o menino no trabalho infantil. Então, é preciso levar esse menino para uma instituição, ver se consegue fazer um laço, um diálogo, ganhar a confiança dele e ofertar alguns serviços para ele. Nós temos uma rede de instituições muito boa na cidade, que oferecem serviços sérios de acompanhamento, de oferta, e a assistência acompanha a família, tentando garantir para ela o mínimo ali de sobrevivência. Dar R$1 no farol só vai manter, então nós precisamos de ajuda de todos. Me perdoe só fazer uma adendo em relação a isso. Então, o serviço do PET funciona na cidade, podem acionar a secretaria também, caso ocorra alguma situação. É um trabalho difícil. Existem vários outros trabalhos infantis que a gente acha comum. O menino trabalhar na feira pode, no farol não pode. É trabalho infantil, é crime, as pessoas podem ser responsabilizadas do mesmo jeito. Uma coisa é o trabalho familiar, você com sua família, de forma digna, você trabalha. Então, isso acontece muito no Brasil afora. Outra coisa é explorar a mão de obra infantil. Então, tem que tomar muito cuidado, que as pessoas respondem por isso. É verdade. Uma outra situação que eu não quero perder é só dizer o seguinte, em relação aos moradores de rua. Distribuir comida nas praças também não adianta. Só distribuir um monte de marmiteca nas praças, e as nossas igrejas, muitas das nossas igrejas têm feito isso, eu tenho pedido para os pastores e padres que não façam isso, que eles nos ajudem a levar as pessoas para os abrigos. Tudo bem, né? Vai lá dar um cobertor para a pessoa não morrer de frio, é necessário. Mas manter as pessoas em rua, mantê-las na condição dela, não ajuda elas a sair da situação de rua. É uma coisa bastante complicada. Na realidade, são políticas públicas, né, que têm que se tornar necessárias para que não tenha essa situação. Não tem essa situação, essa é a verdade. Bom, Geraldo, em abril a Prefeitura de Suzano realizou a inauguração de uma nova sede do CRAS lá em Palmeiras, né? Quais foram as principais modificações e quais serão os novos serviços oferecidos, né, pela unidade? Quantos atendimentos, no caso, a unidade é capaz de oferecer mensalmente? Ali nós atendemos no cadastro único em torno de 1.500 pessoas por mês.
E no CRAS, aproximadamente mais de 400, quase 500 atendimentos personalizados, né? Não estou falando de atendimento por telefone, nem encaminhamento, atendimento individual mesmo. Então, passam pelo CRAS de Palmeiras agora, na nova unidade, 2.000 pessoas por mês para atendimento, buscando um serviço, buscando o acesso ao Bolsa Família, buscando a inclusão da criança em um serviço. Nós temos 800 vagas para crianças e adolescentes no contraturno escolar. Sim. A partir de convênio com entidades como a Maia, a Mar Hollins, a Luz da Manhã, nós atendemos a crianças no contraturno escolar para ofertar atividades para elas, que elas tenham ali um ambiente salutar. Então as pessoas vão buscar esse tipo de encaixe, orientação familiar, ou querem tirar um documento, não sabem como tirar um documento. Então o CRAS faz esse atendimento, essa orientação, às vezes um benefício eventual para combate à fome. Então esses são tipos de atendimento que o CRAS faz e nós por ali passam mais de 2.000 pessoas no CRAS e CAD, né? São dois serviços juntos, 2.000 pessoas por mês. Lá nós não implantamos serviço novo ainda, no novo prédio, Sim. mas nós vamos implantar um serviço de busca ativa, ou seja, além da pessoa vir até nós vamos montar uma equipe volante para ir até o território. Nós já pleiteamos isso junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e vamos montar uma equipe que vá no território, porque o território de Palmeiras é muito extenso. Nós só temos um CRAS naquele território, então nós temos bolsões de miséria que nós temos que chegar, o serviço tem que chegar até lá. Então nós vamos montar um serviço itinerante no bairro, naquele distrito. É verdade. Palmeiras, na realidade, é um caso à parte, né? Vamos falar ser honesto, porque é muito distante, muitas vezes difícil acesso também, né? Aquela coisa. A gente sabe como é que funciona. A nova unidade está muito boa, atende muito bem os cidadãos, os trabalhadores também conseguem trabalhar com muita qualidade. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar, será um prazer. A unidade está ali na rodovia em Tibiriçá e com uma qualidade muito boa de atendimento. Ô, Geraldo, um outro detalhe também, né, é com relação à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social possuir um projeto piloto chamado Alimentando Vidas, né? Eu gostaria que você me falasse como é que funciona esse projeto e por que até o momento ele só atende o distrito de Palmeiras, né, como a gente estava falando. Isso, o Alimentando Vidas parou agora, ele foi interrompido nesse momento. Ele é um projeto que atendeu 100 famílias ali da região da Vila Fátima e ali de um bairro ali na Casa Branca. Então, 100 famílias dessas duas localidades, famílias que estavam em insegurança alimentar. Essas famílias receberam durante 8 meses 2 cestas verdes por mês. Então nós comprávamos do agricultor local, produtos da agricultura local, e fornecíamos 2 cestas por mês para essas famílias. Mas para além de dar o Alimentando Vidas é muito legal porque ele faz uma reeducação alimentar. Então ensinávamos para as famílias como higienizar o alimento, como fazer aproveitamento integral, como economizar na hora de fazer sua compra, bons hábitos alimentares, fizemos como montar uma horta domiciliar. Então, além de dar o alimento propriamente dito, nós também fizemos um processo de reeducação. Então foi um projeto muito importante, financiado em parceria com o Itaú. Agora nós temos esse piloto, sabemos que ele funciona, estamos agora buscando recursos junto ao Ministério para multiplicar esse piloto. Entendi. E outro detalhe, recentemente você esteve em Brasília, né, em reunião com o secretário executivo, né, do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social e Família e Combate à Fome, Gustavo Alves, né, buscando recursos para alguns projetos da pasta, inclusive para o Alimentando Vidas, como você mesmo acabou de falar aí, né. Me conta uma coisa, quais foram os resultados dessa reunião, né, quais foram os outros projetos debatidos durante esta reunião? Nós apresentamos lá para o Gustavo uma série de pleitos de investimentos na cidade. O Brasil passa por uma reestruturação das políticas públicas na área da assistência. Nós tivemos um desmonte no último período e agora o governo federal está colocando em pé algumas políticas públicas fundamentais e é fundamental que a gente tenha esse apoio do governo federal para implementar políticas sérias e transformadoras, senão é difícil o município sozinho conseguir fazer avançar. E o Ministério tem sido muito receptivo e agora eles abriram uma linha de financiamento depois do nosso debate. Nós conseguimos destravar alguns recursos que o município tinha, mas estavam travados, que eram recursos específicos para o Covid, mas quando o Covid passou, o recurso ficou e faltava uma regulamentação de onde poderia ser possível aplicar aquele recurso. Então foi destravado, graças a essa nossa visita lá. Então 200 mil reais já foram destravados. E agora abriu uma linha de crédito, nós pleiteamos e acredito que seremos contemplados de 2.300.000 a partir desse debate que nós tivemos em Brasília. Nós fizemos um pleito e acredito que ele seja atendido ainda esse ano, que vai permitir a retomada de alguns projetos importantes como Alimentando Vidas, além de reestruturar os CRAS e permitir o fortalecimento da nossa rede assistencial. Então esse recurso vem para isso. Até o final do ano a gente vai estar com esse recurso se tudo der certo. Pô, muito legal isso aí mesmo, de verdade, eu acho que é mais do que necessário. Aquela que você falou, né? Existem verbas que estão paradas aí, né, que não tem destino. Na verdade, principalmente nesse pós-pandemia, tem muita verba que ficou parada, estagnada ali. E aquela coisa também cabe aos municípios, né, irem atrás, provocarem.
Na realidade é isso. O interesse é nosso. O interesse é nosso, correr atrás desse dinheiro para poder promover as melhorias que são necessárias. A gente sabe que o Rodrigo me deu carta branca, né, para fazer essa articulação. Então nós temos uma articulação, uma presença lá junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e outros ministérios também. E vamos tentar trazer para o município o máximo de investimento possível para melhorar a vida do cidadão. É verdade, é uma demanda que não para, né, cara? Interessante. Uma coisa complicadíssima, né? Porque sem política pública não adianta, não adianta colocar apenas, vamos, é o do município. Não é. Porque quando não tiver uma política pública séria, transformadora, como o senhor falou, vinda lá de cima, né? O negócio é complicado, não é verdade? É verdade. E a questão da habitação, voltando lá no começo da nossa conversa, se a gente não tiver projetos de habitação, é muito difícil você combater também a situação da população em situação de rua. É verdade. As coisas não andam descoladas. Tem pessoas que não viviam em situação de rua e estão indo para a rua. As pessoas falam, é o dependente químico que foi expulso de casa. Mas não só. Tem pessoas que precisam de moradia, tem famílias inteiras que precisam de moradia. É verdade. Muitas vezes o cara não tem condições de pagar o aluguel, o cara não tem condições de pagar um financiamento, o cara não tem condições de fazer nada. Por quê? Porque o cara é vagabundo. Não, porque não existe política pública que realmente dê garantias. Tem uma lacuna aí na área de habitação que vai demorar uma década para a gente superar. É verdade, é verdade. Ô, Garipo, em janeiro a Prefeitura anunciou que Suzano contaria com uma nova unidade de residência inclusiva até fevereiro, né? Onde é que está funcionando essa sede e quais são as dificuldades de implementar mais unidades desse programa social? Ela está implantada aqui perto da Deodato Vertain, perto do CRES, aqui na região central. Ela é uma unidade, já foi implantada. Nós tínhamos uma unidade com 10 pessoas e agora abrimos uma outra unidade com mais 10. Então, dobramos o número de vagas que lá existem. Nesse momento, eu acho que a residência inclusiva atende a demanda que está posta. A residência inclusiva atende um público muito específico, que são pessoas deficientes físicas, às vezes com comprometimento mental, que foram abandonados pela família, ou a família é incapaz de fazer a gestão deles, ou a família é agressora. Então, esses casos, essa pessoa é afastada da família, e daí ela é acolhida e passa a ficar 24 horas por dia conosco o resto da vida dela. Então, é um acolhimento muito específico, que tem que garantir qualidade de vida para esse cidadão. Sim, é verdade. E no máximo de autonomia possível dentro das limitações dele. Então, nós dobramos o número de vagas. Nesse momento, a cidade melhorou muito. Muitos municípios não têm RI, nós estamos hoje com 2. Então, nós avançamos bastante. E o Covid também trouxe essa realidade para nós. Você tinha, às vezes, casais idosos com um filho deficiente. Às vezes, um dos genitores morreu, e daí só fica o pai, às vezes com a filha com 30 anos, ele tendo que... Então, fica parecendo que é maus tratos, mas não é. Ele, quando eu digo incapaz, é porque falta recursos, conhecimento, força. Um homem de mais de 70 anos cuidar de uma mulher, às vezes, de 30, que é filha legítima, às vezes ele não tem estrutura para isso. Então, o serviço é fundamental. Vamos falar a verdade, né? Porque é um outro universo, né? Dentro desse universo da vulnerabilidade, é um universo à parte. É uma coisa específica. Né? Nós temos acolhimento de pessoas deficientes, acolhimento de idosos, acolhimento de crianças, acolhimento de pessoas em situação de rua, acolhimento de mulheres vítimas de violência. Então, nós temos acolhimentos para crianças. É verdade. Então, para cada particularidade dessa, nós temos um acolhimento diferente para que seja situações garantido. Diferentes, né? São acolhimentos garantidos com dinheiro público. Muitos cidadãos não sabem, porque a gente não faz, não tem que fazer propaganda da miséria alheia, né, das pessoas, da fragilidade das pessoas, mas a prefeitura oferece aí mais de 270 vagas em abrigos que ficam permanentemente disponíveis. Né? E cada situação é uma situação, tem que se trazer de maneira ímpar, né? Essa que é a verdade. Tem um contexto geral? Tem, mas existe cada particularidade. E no caso aí, a assistência ela verifica essas particularidades do encaminhamento de forma E muita lógica. coisa é decisão judicial. O acolhimento de criança não é uma decisão nossa. Sim. O juiz é que afasta a criança da família, por risco. É aquela então, coisa. Tem questões que não estão acima de nós. N particularidades, né? Cada caso é um caso, né? Ô, Geraldo, outro programa planejado pela pasta de assistência e desenvolvimento social é a República de Jovens, né? Voltado para pessoas em acolhimento aqui, né? E Suzano que ainda não tem condições de autossuficiência. No programa são oferecidos, né, no caso, cursos profissionalizantes, treinamentos e outras capacitações que permitam, né, a esses jovens inserção no mercado de trabalho, correto? É isso mesmo? Correto. A República nós não temos. Poucos municípios, acredito só a cidade de São Paulo, mais próximo de nós, eu não sei se Guarulhos tem, a cidade de São Paulo tem repúblicas implantadas. A República ela atende um público muito específico. Então, crianças e adolescentes que estavam em acolhimento, passaram a parte da vida deles em acolhimento, quando eles fazem 18 anos, eles precisam ser desligados do acolhimento. Sim. É uma determinação legal. E esse menino, às vezes, não está preparado para assumir uma vida adulta, autônoma, independente. Então, a República
ajuda ele nesse período de transição dos 18 aos 21 anos, para ele trabalhar e aprender a gerir uma casa sozinho, sim, às vezes constituir ou não família. Então, a República serve para isso. A nossa demanda no município é pequena, mas existe. Então, e assim é Mogi, assim é Guararema, assim. Então, ao invés de acharmos uma solução individualizada, nós estamos achando uma solução conjunta através do consórcio. Então, nós vamos implantar, está bem avançado isso, a implantação de uma república conjunta de vários municípios, não de todos os municípios do Alto Tietê, mas vários municípios do Alto Tietê estão implantando essa república de forma conjunta em parceria com o Estado de São Paulo. Então, ainda esse ano vai ser implantada essa república que foca muito nesse jovem que saiu de uma condição de institucionalização e está indo para a vida independente. Ou seja, novamente voltamos àquela velha situação, né? Da particularidade. De particularidades, né, cara? É uma coisa incrível. Mas tem que ter, né? Política para ele, né? Não tem jeito, cara. É aquela coisa, o pessoal, vamos resolver o problema dessa maneira. Não, não é. Existe uma continuidade, né? Você tem que dar uma solução para isso aí. E é dever do, né, aquilo que você falou, tem as ações municipais, mas, porém, a gente tem que voltar sempre para aquelas questões de políticas públicas, realmente, que funcionam. A obrigação nossa é ofertar e nós estamos tentando construir uma saída coletiva. É verdade. Garipo, a Secretaria também possui um projeto chamado Restitua Amor, que faz com que parte do imposto de renda seja direcionado a jovens, crianças e idosos em situação de vulnerabilidade, né? Me conta uma coisa, qual foi o valor direcionado para os fundos de solidariedade? Para o fundo, nós temos dois fundos, né? Nesse caso que recebe recursos do imposto de renda, né? Parte do imposto devido, em vez de você transferir para a Receita, sim, você transfere para esses fundos. É o fundo da criança e adolescente ou o fundo do idoso. O cidadão pode passar 3% para um e 3% para outro, né? 3% do imposto devido tanto para um fundo como para outro. E o ano passado foi mais de 300 mil que foi recebido. Normalmente, você pode receber isso de pessoa física ou jurídica. Normalmente, a gente recebe de pessoa jurídica, então tem empresas como Itaú, a MRS, foram empresas que doaram recursos aos nossos fundos municipais e que permitem bancar projetos. Por exemplo, o projeto do PET e o projeto do Alimentando Vida, que nós falamos agora há pouco, eles usaram recursos desses fundos para parte do recurso, parte do dinheiro do Tesouro Municipal, mas parte veio desse fundo. Então, o cidadão que tem imposto, tem que fazer o imposto de renda, ele pode pedir para o contador dele orientação de como fazer essa transferência, porque ele não vai pagar nada mais. Um recurso que ele iria devolver ao fisco, ele apoia diretamente projetos do município. E a gente pede que os empresários também se aproximem, visualizem essa possibilidade, porque daí fortalece aqui localmente esses projetos sociais. Sim, é verdade, até porque, independente do seu porte, né, aquela coisa, eu vou ter que declarar imposto, ótimo, simples o processo, você vai ter que declarar, ponto final. Então, nada mais justo, nada mais lógico, nada mais racional que você entre em contato também com a Secretaria e verifique, né, e depois entre em contato com o seu contador e promova, porque, 3% é pouco, não, resolve muito, né, Geraldo? Não, é uma contribuição significativa, porque se soma, né, você soma várias contribuições e isso vira um montante que pode bancar um projeto e pode impactar a vida de alguém. Então é verdade. O importante é realmente você poder chegar até essa pessoa, né? Porque muitas vezes existe a necessidade de recursos. Muitas vezes as pessoas falam, mas é fácil chegar. Não, não é fácil. Você precisa ter recursos para isso. É, lógico. E o sistema está muito facilitado hoje para isso. Então, na hora que você faz sua declaração de imposto de renda, ele abre lá um link na hora que você vai fazer a declaração. E ele pergunta, você quer fazer a doação? Você já faz. Quer dizer, é no mesmo, no mesmo instrumento da declaração, você já faz a doação. Então, está bem simplificado hoje. Então, quem não conhece ainda, fala com o seu contador. Tivemos reunião, agradeço aqui aos contadores de Suzano. Tivemos algumas reuniões aí, o Renzi nos ajudou a fazer esse diálogo. A OAB também tem nos ajudado a divulgar isso, em especial para os contadores, porque eles são multiplicadores dessa informação. É verdade. Ou seja, você que é empresário está para habilitar o seu imposto de renda, no caso, não custa nada. Vai lá, colabora, faz sua participação, né? Você não vai pagar nada demais, nada mais do que isso. E você vai contribuir. E está desburocratizado. Então, e é bem mais simples o processo. É aquilo que você falou. Você clica lá, escolhe, e daí tem também a listagem, não é verdade? Você tem uma listagem de opções. De opções ali, você pode. Tendo dúvida, entre em contato com o seu contador, né? Contato com o contador, mas tudo bem. Vai lá e conversa também. Tira dúvida. Vai tirar dúvida na assistência também, que é tudo válido, né, cara? Quando você quer participar, tudo sempre é muito válido, né, Geraldo? Nós estamos abertos, para dialogar e para receber as críticas e sugestões. É que as coisas não são de fácil solução. Sim, se fosse, cara. Nós todos queremos que mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Ô, Geraldo, também tem o projeto Prospera Família, né? Que tem como foco desenvolver e incentivar as famílias de Suzano a abrirem seus próprios negócios, né? Eu gostaria de perguntar para você também como é que funciona a pasta, né? E como é que ela acompanha os resultados de programa e os empreendimentos que foram abertos a partir desse incentivo, desse projeto que foi feito pela assistência. O Prospera é um programa em parceria com o Estado de São Paulo, um programa do Estado de São Paulo. Nós somos
parceiros, né? Sim. Eles que são proponentes do projeto. É o primeiro ano que Suzano está, então ainda nós não temos ainda uma estatística. Resultados ainda do programa, né? Nós vamos ter esses resultados, avaliar os resultados disso no próximo ano. Ele é direcionado para mulheres que são arrimo de família, famílias monoparentais, que tem a mulher ali à frente da gestão da família. Então, é um programa que oferece capacitação para essa mulher, de como abrir um negócio, como organizar a vida dela, os riscos que tem para um negócio, os potenciais dela, e nós oferecemos a capacitação. Então, ela fica 10, 11 meses conosco ao longo do programa, e ao longo desse programa ela aprende a montar um negócio, depois ela é capacitada, eu queria investir na área de costura, na área de bolos, na área de estética. Então, ela tem conhecimentos de como montar um negócio e depois capacitação específica para aquela área que ela quer, ou para estética, ou para culinária. Então, ela fica quase um ano conosco nesse processo de capacitação. Ao longo do ano, ela recebe um auxílio, um recurso de auxílio de R$130, que é só para ajudar ela no deslocamento. E, no final, ela recebe R$2.500 para ela começar a fazer algum tipo de investimento ali na vida dela. Para além do dinheiro, para além de qualquer coisa, elas declaram que é muito importante na vida delas encontrar com outras mulheres que também estão buscando saídas de aumento de renda. Porque muitas delas se organizam entre si. E aquilo que era impossível uma fazer, duas ou três se organizam e conseguem viabilizar um negócio, um empreendimento. Não que seja fácil, né? Sempre é muito desafiador. É complicado, mas é necessário. Mas né, os sonhos e as realidades às vezes vão acontecendo. A gente tem que propiciar. Né? Hoje, nós incluímos 500 no começo do programa. Hoje nós temos umas 350 mulheres hoje que vão concluir conosco esse projeto. Agradeço muito os tutores, que são os profissionais que acompanham essas mulheres aqui em Suzano. E a parceria com os da Manhã, que é a instituição que realiza conosco esse programa. Interessante isso que você falou. Iniciaram com 500, hoje estamos tem 350. Existe também uma margem de existência também, né, cara? Porque o desafio para a mulher é muito pesado, né? Ela tem que dar conta do dia a dia dela e dos filhos, e enquanto ela está fazendo o curso, mesmo assim ela precisa arrumar renda para manter a casa, porque ela é a rima da família. Então ela lava a roupa para fora e ela tem que ir no curso, levar as crianças para a escola. Então, sair do ciclo de miséria é muito difícil. Né? Tirá-la do ciclo de miséria, porque ela fica consumida né, naquele ciclo. Então, você precisa oportunizar para que ela consiga mesmo dar um salto. Mas é legal que a gente encontra mulheres maravilhosas e fantásticas, né? E motivadas. Então, a gente se sente também motivado a achar caminhos. É verdade. Ô, Geraldo, me conta uma coisa, quais são os outros projetos que a Pasta Assistência e Desenvolvimento Social planeja implantar até o final do ano? Até o final do ano, eu diria para você, até o final do mandato do Rodrigo, tem dois projetos que nós vamos colocar em pé que são importantes. Já até o final do ano que vem, 2 projetos importantes que a gente vai colocar em pé. Alguns projetos importantes. Uma é de geração de emprego e renda para jovens. Né? Estou conversando com o secretário André Loduca, nós estamos perseguindo a implantação de um projeto para ajudar esse jovem a entrar no mercado de trabalho, esse jovem vulnerável, né? Focando naquele jovem que vem de família de baixa renda. Então, eu e o secretário de Desenvolvimento Econômico, André, nós estamos conversando sobre isso e alinhando um programa para a gente implementar. O visita domiciliar a pessoas deficientes e idosas é um outro projeto que nós vamos implementar até o final deste ano, porque tem muitas pessoas que não vão até os serviços. Sim. Eles são tão limitados e eles têm direito a benefícios, a programas, mas ele não tem né, essa autonomia para ir até o serviço. Então, a gente está implantando um serviço de visita domiciliar a essas famílias, de acompanhamento dessas famílias. Às vezes a família fala, não, eu quero acolher meu pai, eu quero acolher minha mãe, não consigo mais administrar meu pai e minha mãe em casa. Mas às vezes com suporte, com orientação, você evita que alguém seja acolhido. Até porque não tem acolhimento para todo mundo. As famílias precisam administrar isso, precisam criar uma rede de administrar isso. Mas com suporte, com orientação, com apoio, acesso a alguns benefícios, às vezes a família consegue se estruturar melhor e manter aquele idoso em casa, junto com o seio familiar. Falta informação também, né? De direito. Às vezes a pessoa tem um direito e não acessa. Então, nós vamos implantar até o final desse ano a visita domiciliar. Vamos implementar junto ao CRAS Palmeiras o CRAS itinerante, até o final da gestão do Rodrigo, o CRAS itinerante, que é esse CRAS que vai no território também. Daí não é só pessoas idosas e deficientes, qualquer cidadão que está mais isolado. Então, esses são programas que a gente implementa até o final do mandato do Rodrigo, a visita a idosos e deficientes, o CRAS itinerante e um programa de inclusão de jovens no mercado de trabalho. Então tá bom, eu acho que tem que ser bem por aí mesmo. Eu volto para falar depois. Vamos falar a respeito disso. Não, nós temos que falar, porque é uma pauta muito importante, uma demanda muito grande, né? E muitas vezes as pessoas não têm noção do trabalho que isso
que isso dá, né, cara? Sim. Porque essa preocupação existe, né? E a importância disso aí, né? Muitas vezes as pessoas falam, isso não é problema nosso, não é problema de todo mundo, né? A gente tem que tem que resolver isso aí. E nós temos que ter pastas que realmente norteiem esse tipo de trabalho. Porque aquilo que você falou, não adianta você dar R$1 no semáforo para alguém, não adianta você dar só um prato de comida, levar uma manta, um cobertor. Tem que ter ações mais efetivas, né, cara? E para ter essas ações nós precisamos... Nós temos hoje, é legal falar, nós temos 55 mil famílias que recebem o Bolsa Família em Suzano. Isso graças à assistência, ao nosso serviço de o tempo todo fazer a inclusão deles no cadastro único, para que ele possa acessar o Bolsa Família. Então, são 55 mil famílias que têm acesso a algum recurso para ajudar na vida delas. Hoje de R$600, mais os benefícios para algumas faixas etárias. Tem 6.500 pessoas que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que idosos acima de 65 anos recebem, ou pessoas deficientes recebem. Então, é um serviço, né, de garantia, é direito dele, não é favor nosso. Sim, é claro. Mas a gente consegue, né, a gente tem conseguido chegar a muitas pessoas. É verdade. Bom, Geraldo, quero agradecer muito a sua participação, sua disponibilidade para estar aqui conosco, né, falando sobre as ações aí da assistência social aqui, né, assistência de desenvolvimento social aqui de Suzano, e pedir para que você novamente reforce, né, os telefones de contato, aquela coisa toda, os endereços também, para que as pessoas possam entrar contactar, no caso da secretaria, e verificar, no caso... porque é aquilo que você falou, a questão da violência também é muito grande, né? É uma coisa muito complicada, mas muitas vezes você precisa ter os números de contato, as pessoas não têm acesso, porque falta desinformação. A gente sabe que é uma coisa muito triste, né? E daí eu queria que você realmente pudesse chegar e fornecer esses contatos, esses dados aí, né? E lembrar também que nós temos a campanha do agasalho, na verdade, que está rolando ainda, e as pessoas, parou não, cara, é um trabalho constante. O trabalho da Larissa, né, a campanha do agasalho é conduzida pelo Fundo Social de Solidariedade, não é conduzido pela assistência, nós somos parceiros nisso, né? E ela está com a campanha está forte, todo ano ela bate um recorde de novo, ela é uma liderança que tem uma capacidade de mobilização muito grande, e as pessoas têm muita credibilidade, ela e o Rodrigo transmitem essa credibilidade, então muitas pessoas são parceiros e ajudam muito nessa campanha, como na campanha do combate à fome, e a campanha está acontecendo agora. As pessoas podem procurar diretamente o Fundo Social de Solidariedade, que fica lá no 2º andar do Paço Municipal, para fazer a sua doação. Se for um volume muito significativo, às vezes um condomínio fez uma campanha, arrecada, fica um volume grande, o próprio fundo retira, é só fazer esse acordo, né, de combinar o dia e o horário. E o telefone do fundo é 4745-2188. 4745-2188. Quem queira doar para o fundo roupas, alimentos, pode ligar ou pode ir direto no fundo, no 2º andar do Paço Municipal, procurar o Fundo Social de Solidariedade, que é conduzido pela presidente, que é a Larissa Achiuchi. Assistência, nós temos 5 CRAS, que é a porta de entrada do cidadão. Então nós temos CRAS em Palmeiras, está ali na rodovia de Tibiriçá, nós temos um CRAS aqui do centro, que fica na Monsenhor Nuno, nós temos um CRAS na Casa Branca, nós temos um CRAS no Gardênia, que fica ali no céu do Gardênia, e um CRAS ali no Sesc. Então são 5 CRAS que o cidadão pode procurar para buscar serviços, tanto do CRAS mesmo como do CAD. O cadastro único funciona junto com o CRAS, a pessoa precisa fazer atualização do CAD, então a pessoa pode ir até lá. O CRES, que atende casos especializados de violência que já foram ocorridos, o direito já foi negado, o CRES fica aqui na região central, aqui na Deodato Vertarme 174. O telefone do CRES é 97815-4673 e o da Secretaria de Assistência é 4745-2071. Então as pessoas também podem nos acionar por esses telefones. Então, muito bem. Bom, Geraldo, de verdade mesmo, meu querido, muito obrigado pela sua participação, por sua disponibilidade de estar conosco aqui, tá bom? E agradeço também a todos vocês aí que estão conosco, que assistiram, que vão assistir nosso bate-papo e convidá-los também para o nosso próximo Hoje no Ar, tá bom? Estaremos de volta aqui contando com a sua participação. Um grande abraço e até a próxima.